A gente ouviu, aquilo está a nível de mente. Não mudou a energia, não mudou a paisagem, não mudou a nossa ação de corpo. Então nós seguimos fazendo a mesma coisa, tendo uma janela da mente que tem uma informação. Então isso não é uma fundação. A fundação é como nós temos a paisagem se estabelece como terra pura. Eu tenho a roda da vida junto com o Dharma, eu olho para aquilo, eu entendo. Só que eu entendo que aquilo está lá. Está lá. Aí, nesse caso, eu tenho pensamentos baseados nessa visão. Isso é a mente. A minha energia acompanha os pensamentos e acompanha a paisagem. Ela está coerente. Eu tenho um impulso coerente com o pensamento e com a paisagem. No caso, a terra pura. Aí minha ação de corpo acompanha. Então, quando nós temos corpo, energia ou lume, mente e paisagem acoplada na terra pura que brota da roda da vida e do novo caminho de 8 passos, os 4 novas verdades do novo caminho de 8 passos, nesse caso eu estou em terra pura. Eu tenho a fundação. Por quê? Porque cada vez que eu paro para pensar, eu estou na mesma paisagem, na mesma terra pura, e o meu impulso é em direção ao caminho. Eu vou agir. Eu posso estar trancado, posso não estar podendo, mas a mente sabe direitinho o que precisaria fazer e o impulso vem. O impulso vem, nesse momento eu não posso fazer, mas eu guardo a oportunidade. Eu estou nesse trajeto. Não estou fazendo uma outra coisa, não estou enganado. Estou fazendo aquele trajeto. Eu tenho um fio por dentro. Não importa o que a gente esteja fazendo, nós temos um fio por dentro que conduz nesse processo. Aí a fundação está estabelecida. Aqui ele vai tratar da fundação. Eu vou seguir, eu fiz essa outra descrição de fundação, né? Agora eu vou seguir o texto, porque eu gostaria de introduzir uma meditação, que é a meditação do nascimento no Lótus. Mas para isso eu quero avançar um pouco mais no texto antes de introduzir. Então nós estamos no primeiro parágrafo, já estamos no segundo parágrafo da fundação. Ele diz: os diferentes estados de renascimento e circunstâncias que os seres nas 6 classes experimentam são totalmente dependentes das acumulações kármicas, que é, enfim, a lei infalível de causa e efeito. Aqui ele fala curto, né? É curto. São os diferentes estados de renascimento e circunstâncias que os seres nas 6 classes experimentam são totalmente dependentes das acumulações kármicas, a lei infalível de causa e efeito. Naturalmente aqui ele está descrevendo isso como a situação kármica dos seres. Isso não é um ensinamento último. O ensinamento último é que nós estamos livres do karma. Nossa natureza está livre do karma. Aqui ele está dizendo, nós estamos presos ao karma. Por quê? Porque essa é a experiência das pessoas. As pessoas estão presas ao karma. Aqui ele está lembrando a sabedoria da causalidade. As pessoas estão presas a processos causais. Então elas desenvolvem estruturas na sua própria mente que produzem impulsos e ações de um certo tipo. Então, na medida em que a gente tenha visões internas ou regiões kármicas que a gente está vivendo, as coisas diante de nós ganham um sentido e aparecem impulsos correspondentes daquilo. Então isso é a infalível lei de causa e efeito. À medida que nós estamos operando com estruturas de karma, nós temos impulsos inevitáveis naquelas regiões. Porém, é importante dizer que a nossa natureza, quando nós vamos estudar o Prajnaparamita, a gente vai ver que os nossos impulsos de ação, eles nem são impulsos de ação diante dos objetos. São impulsos de ação que produzem a própria aparência que os objetos têm e as circunstâncias têm. Mais profundo ainda, mais difícil. Não se trata de saber se a gente quer aquele objeto ou não quer aquele objeto. Já é
como que a gente vê o objeto, como que a gente constrói aquele objeto. Por exemplo, a relação entre namorados e namoradas, né? Vamos supor. Uma pessoa, quando olha para o outro, ela pode pensar, eu tenho a liberdade de fazer isso e fazer aquilo, andar para cá ou para lá. Isso parece que é. Mas a forma pela qual a pessoa olha para o outro, aquilo já é o karma estampado. Entendeu? O olhar, já nem é assim, eu vou para cá ou vou para lá. Mas o olhar, quando olha para o outro, quando vê o outro, já vê segundo uma estrutura de karma. Por quê? Porque nós construímos os sinos. Eu olho para isso e vejo um sino. Tem um exemplo interessante da Sangha de Pelotas, quando foi nos visitar, a Sangha de Pelotas, Rio Grande do Sul, foi nos visitar em Viamão. Uma das vezes, eles viram os banquinhos de meditação. Naquela época, nós estávamos usando os banquinhos de meditação, tinha muitas pessoas que tinham colocado o texto de prática sobre o banquinho de meditação. Eles, quando chegaram lá, eles viram mesinhas. Eles não viram banquinhos de meditação, eles viram mesinhas. Ninguém desconfiou que seriam banquinhos de meditação. Aí uma vez eu vou visitar Pelotas, tinha muitos banquinhos. Cada um com um banquinho e um texto em cima. Eles tinham feito muitas mesinhas de meditação. Igual, que dobrava, dobradiço, tudo certinho, com a inclinação, tudo igual. Eu digo, mas por que vocês fizeram tantos banquinhos de meditação? Como o banquinho de meditação? Nós fizemos, são mesas. Então isso significa o quê? É o karma do olhar. O karma do olhar. Os olhos constroem. Eles não fizeram banquinho, eles fizeram mesas. Então cada vez que eles olham para aquilo, eles têm uma mesa. Isso é bonito de ver. É um exemplo claro disso. Aí a gente pensa que o karma é assim, o que eu faço com a mesa? O karma é ver uma mesa. E mais, o que eu faço com a mesa? Mas de modo geral nós pensamos que o karma se restringe ao que eu faço com aquilo. O karma é a relação que eu tenho com o namorado ou com a namorada, não é? O karma é o surgimento do namorado ou namorada com aquelas características que eu estou vendo. E assim, em todas as direções. Né? Relação com a nossa casa, com o nosso trabalho, com as outras pessoas, etc. É a mesma coisa. Não é um problema de relação apenas. É um problema de como que nós vemos. Frequentemente, quando nós alteramos a forma de ver, os problemas de relação mudam completamente. Então isso é complexo. Aqui, quando vocês veem diferentes estados de renascimento e circunstâncias que os seres nas 6 classes experimentam, são dependentes das acumulações kármicas. As acumulações kármicas são essas regiões de referenciais kármicos que estão operando sem que a pessoa perceba. Então, há um conceito muito útil, que é o conceito de Alaya Vijnana, que é assim, de grande importância. Aqui ele está utilizando a descrição de acumulações kármicas, como acumulações kármicas pessoais. Mas melhor do que a abordagem de acumulações kármicas é a noção de Alaya Vijnana. As acumulações kármicas não são pessoais, não são de alguém. As acumulações kármicas são um grande depósito coletivo. Por que isso? Porque alguém viu o banquinho e viu como uma mesa. Aí cutucou o outro e disse, vamos fazer mesinhas para nós. O outro viu mesa. Então ele foi arrastado karmicamente para uma região de condicionamento. E no fim estão todos dentro da mesma região de condicionamento. Aí quando ele diz, não é mesa, é banco, aí eles passam para outra região. Então não é um karma pessoal, é a região onde eles estão. Eles se deslocam de uma região para outra. Isso é a nossa história. Eles não têm mais karma de olhar para aquilo e ver mesa. Eles têm uma liberdade, eles podem ir lá como mesa, como banco. Eles estão numa outra região agora. É assim.
Se eu pensasse, eles fizeram acumulações kármicas em vidas passadas, de ver, não sei bem o que, como mesa, né? Aí como é que eles vão se livrar daquilo? Vão ter que fazer muitas práticas para neutralizar a mesa, que não parece de novo. Não é isso. Eles têm a natureza livre, eles se deslocam. Pronto. Assim as nossas estruturas kármicas, elas não são nossas. Nós passeamos por dentro de Eleve de Numa. É muito provável que no futuro outras pessoas vão olhar para os banquinhos e vão ver mesas. E aí segue. Então aqui nós temos essas acumulações kármicas. Essas acumulações kármicas essencialmente são as regiões onde nós estamos manifestando as estruturas kármicas. Então, nós podemos sair do reino dos deuses para o reino dos semideuses, para os humanos, animais, seres carentes e infernos. Podemos saltar se a gente não tiver cuidado. Aquilo está tudo lá. Nós saltamos de uma região para outra. E assim nós temos diferentes estados de renascimento. Ao longo de um único dia, nós podemos saltar de uma coisa para outra. A gente tem que ter muito cuidado para ver a região que nós estamos. Essa noção da região que nós estamos, ela, assim, numa linguagem popular, seria assim: hoje eu acordei de... A pessoa acordou com alguma coisa. Como? Ovo virado. A pessoa acordou... Ovo virado. Ovo virado. Lá no sul eles dizem, acordou de guampa virada. Né? Guampa é aspa, é chifre. Chifre virado. Aí eu tô aqui, chifre virado. Você acordou com os corno virado, assim, na linguagem popular, né? Corno virado. Aqui é ovo virado. Mas essencialmente é isso, né? O que a pessoa está? Ela não está, ela sente que tem qualquer coisa que não está bem. Essa qualquer coisa que não está bem é uma paisagem, a pessoa está numa paisagem. É melhor nem trazer nenhum problema, porque hoje eu não estou bem. Se vier isso, eu sou capaz de brigar. Se me trouxer amanhã eu não brigo, mas hoje... Então nós localizamos uma região que não está bem. Eu acredito que vocês, às vezes, na relação com alguém, de repente vocês sentem que aqueceu as costas. Assim, é melhor não dizer nada. Ficar mudo. Porque agora vai descer. Isso é uma coisa... Né? A gente pode sentir isso. É melhor mesmo é ficar mudo. Mas eventualmente a gente não consegue ficar mudo. Às vezes a gente tem... Bom, agora é a hora. Né? Então pode acontecer isso. Eu acho que todo mundo tem essa experiência. Né? Então isso é a percepção da paisagem. Nós começamos a localizar a paisagem. Então os diferentes estados de renascimento, nós falamos assim, eu me empodero de alguma coisa e vou fazer aquilo. Quando a gente se empodera e começa a fazer e se sente fazendo aquilo, esse é um estado de renascimento. Esse estado de renascimento, quando nós nos sentimos empoderados e vamos fazer, esses estados de renascimento são totalmente dependentes das acumulações kármicas. A lei infalível de causa e efeito. Então, essas acumulações kármicas, vamos considerar assim, elas são totalmente dependentes das acumulações kármicas coletivas da região onde eu estou. As ações do passado produzem como resultado a definição do futuro local de renascimento. Então, as coisas que eu faço no passado, elas constroem a paisagem que vai definir o impulso da minha ação posterior. Então, nesse sentido, elas definem o futuro local de renascimento e as circunstâncias associadas a ele. Explicando de modo geral, a causa do renascimento nos dois reinos dos deuses e semideuses e a acumulação de karma negativo motivado por orgulho, arrogância, inveja ou agressão. Desta forma,
as circunstâncias do renascimento são a guerra constante, competitividade e, no caso de deuses de longa vida, uma vida cheia de felicidades e prazeres, até que o karma positivo, né, seja exaurido. Então a pessoa se move daquele modo até que tudo começa a trancar. Você não tem mais facilidades, então tudo começa a afundar. Sete dias antes dos deuses terem de abandonar esse plano, onde, ou seja, esse reino, essa forma de vida, eles percebem seu futuro local de renascimento nos reinos inferiores. Eles percebem que as circunstâncias positivas se exauriram. Então, vamos supor, os deuses, de modo geral, eles têm muitas facilidades. As pessoas se alegram em estar perto dos deuses, se alegram em pertencer à corte dos deuses. Mas há um momento em que há o envelhecimento daqueles deuses. Eles não têm mais o magnetismo, aquilo deixa de acontecer. Na descrição que se faz nesse caso, se diz que os deuses repentinamente percebem que eles estão se aproximando do final da sua vida. Isso se dá esses 7 dias antes. Só que esses 7 dias, cada dia, muitas vidas humanas. Esse é um período longo. É como se fosse um período onde desce uma nuvem negativa e os deuses sabem que a situação é difícil, eles não vão conseguir reverter. Não vão conseguir reverter. Vocês podem imaginar assim, pessoas poderosas que fizeram ações negativas, baseadas no nível de arrogância. Aquilo acumulou um tanto, de repente a pessoa não tem mais o poder sobre as circunstâncias. E ela não é mais apoiada, e o karma correspondente às ações negativas, ele se apresenta. E a pessoa ainda tem a mente associada àquele tempo onde aquilo funcionava, mas ela não tem mais os recursos daquele tempo. Isso se dá em 7 dias. E nesses dias a pessoa se dá conta de que ela vai renascer num lugar muito difícil para ela, porque as condições favoráveis desapareceram. Ela não vai conseguir mais facilidades. Vamos supor assim, num sentido agora desses dias, né, o Coronel Gaddafi, uma coisa assim. Agora ele olha, ele diz, eu tive poder, eu podia ter feito coisas de um certo tipo, mas agora está se esgotando. Eu vou lutar até o fim, né? Mas o que significa lutar até o fim? Eu vou para os infernos. Eu vou produzir morte, eu vou matar, eu vou produzir todo tipo de coisa negativa, e de lá eu só vou para um buraco negativo. Eu não tem nada positivo que esteja na minha frente. Isso corresponderia, assim, de um modo muito elevado, a semideuses, né? Mas é provável que ele esteja nos infernos desde muito tempo, né? Mas essencialmente é como se ele seria típico do semideus, porque ele sente que tem poder. Ele tem pessoas ao redor, tem exércitos, mas ele vê o tempo passou. O tempo passou. Ele poderia ter feito coisas, mas agora não há mais planejamento, não há mais nada. O resultado do karma anterior produzido pelas ações vai produzir seus frutos. Aí a pessoa olha e vê que toda a condição favorável vai desaparecer e ela só tem um inferno pela frente. Isso. Então, nesse momento, esse ser já não tem mais o poder para reverter seu karma. Porque o seu tempo como Deus terminou e um novo mérito não foi acumulado. Ou seja, vamos supor que ele tivesse feito ações positivas, estabelecido alianças em algum lugar, e tivesse feito ações que beneficiaram pessoas e beneficiaram os seres. Nesse momento ele para no lugar onde ele estiver, como está acontecendo esses dias, ele para
e olha para onde ele poderia ir. É o que nós fazemos. A gente para e olha. A gente diz, não, o karma positivo que eu poderia ter gerado, eu não gerei. Então eu não tenho lugar para ir. No caso do Coronel Gaddafi, é uma situação parecida. Assim. Aparentemente não tem nenhum país para ir. Qualquer país que ele for, vão prendê-lo. Então ele está numa situação difícil. Os méritos que ele acumulou, assim, dinheiro que ele mandou para o exterior, aparentemente aqui está tudo sendo bloqueado. Então isso é a situação do semideus quando chega no final. Então, seu tempo como Deus exterminou, e seu novo mérito não foi acumulado. Então, o que pode acontecer? Só podem acontecer coisas dos reinos inferiores. Agora, vamos supor que ele fez muita prática espiritual. Agora, prendem ele está sereno, vestido de branco, sereno, elevado. Se me torturarem, me julgarem, esse não é o problema. Eu aqui estou rezando por todos os seres e isso me atinge. Ele não tem isso. Ele não fez prática. É isso. Ele não acumulou esse mérito, em nível nenhum. Então, à medida que tudo à sua volta começa a murchar e morrer, eles sofrem tremendamente, porque consumiram todo o seu bom karma ao ponto de não terem o suficiente para tal tipo de renascimento novamente. Não tem como. Como seres humanos, vocês sofrem no momento do nascimento. Sofrem quando estão doentes, quando envelhecem e, é claro, no momento da morte. Os animais sofrem agressões e maus tratos. E também pelas necessidades para sua sobrevivência. Os espíritos famintos sofrem por intensa sede e fome. Os seres dos infernos por intenso calor e frio. Quando nós ouvimos os 6 reinos, dentro de uma leitura mais profunda, e entendemos que nós podemos passear por isso e sair disso e para lá, automaticamente nós temos a intuição da vacuidade. Por quê? Os seres não são isso ou aquilo. Eles estão se deslocando e nós percebemos isso. Então nós entendemos como que por coemergência as coisas todas surgem. A gente entende como é que o karma fecha os nossos olhos, nos permite ver algumas coisas e não outras. A gente entende a vacuidade com a emergência. 6 reinos é muito útil. Dentro dessa perspectiva dos 6 reinos, se diz assim: a água, um copo de água, para os infernos, para os seres dos infernos, pode ser lava fervente. Ou seja, é alguma coisa que eu posso produzir, eu posso matar seres desse modo. Vocês podem pegar um ser, mergulhar na água, ele vai morrer. Então, vocês estão com um impulso de matar. Vocês usam a água. A água é um instrumento de matar. Por exemplo, vocês podem livrar um móvel de cupins, mergulhando ele dentro de uma piscina. Jogando dentro de um lago. Isso era uma coisa que faziam lá nessa colônia alemã que eu vivi um tempo. Aí tinha um móvel com cupins e jogava num banhado. Uma semana depois tu tira o móvel. Aí deixa ele secar. Acabou o cupim. Não tem cupim que resista uma semana dentro de um banhado. Não tem como. Ainda que não haja esse espírito maligno, assim, cupins, agora fim para você. Ainda que não haja isso, a pessoa está usando a água como instrumento de morte. Mesma água. Agora, nós podemos, já os seres famintos, eles olham para a água com um grande apego. Como se diz? Os seres famintos olham a água como a mosca olha
ferimentos, pus. A mosca tem essa mosca varejeira, né? Ela precisa dos ferimentos de pus para colocar os ovos para os filhotes. Ela encontra um animal ferido, é ali que ela vai pôr os ovos. Você experimente espantar a mosca assim. Ela espanta, ela aquilo é rápido, daqui a pouco tem muitas moscas. Aquele animal, se ele não for socorrido, ele vai ser devorado. Quem já viu uma bicheira sabe disso. Tem um apego das moscas. Então, as moscas têm esse apego aos ferimentos e ao pus, do mesmo modo que os seres famintos têm esse apego pela água. A água tem um apego desse tipo. Já os animais, eles olham para a água com outro olhar, um olhar tranquilo. Eles deslizam por dentro d'água, eles vivem dentro d'água, eles tomam água. Alguma coisa que não tem nem o impulso dos infernos, nem a aflição dos seres famintos. Bebe água, para cá. Os seres humanos também, eles usam água de uma forma normal. Pegam um copo d'água e tomam água. Nada excepcional. Eles não estão pensando como os infernos, nem como os seres famintos, nem como os animais. Eles tomam água. Os semideuses podem usar a água como um instrumento de vantagens no meio da luta. Eles podem vender a água, eles podem trocar a água, podem usar a água como uma forma de obter vantagens sobre uns e outros, no meio da competição que eles têm. E os deuses, eles têm na água, eles têm a experiência da água como uma experiência de um néctar. Como alguma coisa, eles olham para a água como uma coisa divina que é capaz de produzir a vida. Eles olham de uma forma extraordinária para isso. Então esse é um exemplo clássico do budismo tibetano. A gente pega a água como foco, examina como cada classe de ser vê a água. Isso é um exemplo da própria vacuidade. Porque a água é a água, mas aí ela surge na coemergência da nossa visão. Então, como seres humanos, nós sofremos no momento do nascimento, sofremos quando estamos doentes, quando envelhecemos e, é claro, no momento da morte. Os animais sofrem agressões e maus tratos e pelas necessidades para sua sobrevivência. Os espíritos famintos sofrem por intensa fome e sede. Os seres dos infernos por intenso calor e frio. Dentre os seres dessas 6 classes de renascimento, aqueles no âmbito humano experimentam menor intensidade de sofrimento. Ou seja, o reino humano é o melhor entre os 6. Entretanto, os seres humanos, para realmente serem capazes de praticar o Dharma, precisam nascer com liberdades e dotes, com facilidades específicas. Apenas possuir um corpo humano não é suficiente. Vocês precisam ter um corpo humano precioso. Significa o quê? Se a gente tem um corpo humano, isso é nível de corpo, né? E para ter um corpo humano precioso, eu preciso ter corpo, a energia, a mente e a paisagem adequados para que eu possa seguir o caminho. Se eu tiver apenas um corpo humano, eu posso não ter a paisagem adequada, não ter a mente na posição, nem a energia, eu não sigo o caminho. Eu não tenho uma existência humana preciosa. Para ter uma existência humana preciosa, eu preciso desses fatores todos. Esses fatores todos, olhando num sentido condicionado, eles vão parecer liberdades e dotes. Liberdades e dotes são assim, por exemplo, eu estou numa situação onde eu posso fazer coisas, onde não tem ninguém que me domine, eu posso fazer as coisas favoráveis. Por exemplo, todos nós estamos aqui porque a gente tem liberdades
e dotes. Nós temos facilidades que brotaram para nós, por isso nós estamos aqui nesse lugar. Então, apenas possuir um corpo humano não é suficiente. Vocês precisam ter um corpo humano precioso. Vocês precisam ter liberdades e dotes, tais como seus sentidos intactos, o nascimento em um país onde possam ouvir o Dharma, onde possam realmente praticar, onde possam encontrar professores espirituais compassivos e assim por diante. É essencial para vocês, é essencial que vocês tenham essas liberdades. De outra forma, não surgirá oportunidade para atingir a liberação da existência psíquica, mesmo que a pessoa tenha um corpo humano. Mesmo que os ensinamentos existam na nossa língua, etc. Aí não tem essas liberdades e dotes, não tem como. Agora, sob o ponto de vista da vacuidade, da coemergência, as liberdades e dotes não são coisas externas. Nós podemos produzir as liberdades e dotes. Essa sensação de liberdades e dotes parece que se refere a coisas externas. Mas essa sensação de que as coisas são externas, ela é já o resultado da nossa lucidez, do nosso olhar quando nós olhamos as coisas. Algumas pessoas elas vão pensar, eu não posso, outras pessoas vão pensar, eu posso. E as circunstâncias são as mesmas. Por quê? Porque dentro da pessoa, a forma como ela olha para aquilo, ela vê, ela constrói a sensação de poder ou não poder. Com essas liberdades e dotes, vocês estão em uma posição de alcançar a liberdade, ou a felicidade permanente e derradeira, neste mesmo corpo, nesta mesma vida. Por outro lado, se vocês usarem de forma incorreta tal oportunidade, por meio deste mesmo corpo, vocês podem acumular karma que produzirá o resultado dos renascimentos inferiores. É isso mesmo. Aí eu construo por coemergência outras realidades, e dentro daquilo fico preso, não sei como ultrapassar. De que forma, então, vocês deveriam seguir o caminho para a liberdade final? Isso deve ser feito de acordo com o exemplo do Buda, que o Buda Sakyamuni deu a vocês. Reconhecendo sua preciosa oportunidade, esse renascimento humano precioso, tão difícil de obter, vocês seguirão o caminho como a prioridade principal de suas vidas e atingirão o resultado que desejam realizar. Isso significa nós gerarmos o fundamento para a prática. A gente tem a paisagem e por causa dessa paisagem aí brota a compreensão da mente, brota a energia e brota a ação de corpo que é seguir o caminho. Né? Desta forma, vocês se tornam como os grandes bodhisattvas ou mestres realizados, sejam homens ou mulheres que vocês admiram. De fato, eles não são diferentes de vocês. A oportunidade que vocês têm neste exato momento é a mesma oportunidade que eles tiveram. A linguagem aqui é toda assim, você, isso, eles, toda assim, né? Por quê? Porque essa linguagem ela pertence à linguagem do Samsara. Então nós estamos falando para pessoas que estão dentro do Samsara. Então nós usamos a linguagem do Samsara. Mas naturalmente isso não é assim. Não tem uns e outros. Não é desse modo. Não se trata de um trajeto pessoal de alguém. Se trata em como que a natureza livremente constrói as realidades que não são externas. A pessoa está construindo aquilo o tempo todo. Então, qual é a diferença? A diferença é que esses seres, eles praticaram o pleno potencial de sua oportunidade até atingirem a meta final. Nós podemos praticar isso? Isso está disponível ou não está disponível? Está completamente disponível, mesmo quando a gente pensa que não está disponível. Está disponível. Quando a gente pensa que não está disponível, o nosso olho está vendo isso. Isso é uma paisagem limitada. Quando nós nos colocamos em terras puras, nós vemos que isso é uma coisa possível e que nós então vamos fazer. Isso significa o surgimento do fundamento da nossa prática.
Vocês não devem se ver como diferentes dos maiores mestres ou bodhisattvas do passado. Ainda assim, vocês não devem se ver como iguais aos bodhisattvas do passado, como se fosse alguma coisa pessoal. Bom, vocês não devo me ver diferente, então com certeza sou igual aos bodhisattvas do passado. Eu já sou um bodhisattva do passado. Aí isso gera problema também, porque eu estou gerando identidades. Nós não somos diferentes no sentido de que a natureza que nós temos é a mesma natureza desses seres, que eles manifestaram e por isso eles são considerados bodhisattvas. Nós podemos fazer a mesma coisa. Só que essa noção de nós podemos fazer a mesma coisa, essas palavras elas enganam facilmente. Porque quando nós fizermos as mesmas coisas, nós deixamos de sermos nós. Já não é nós, assim. Eu, filho de fulano que nasci em tal lugar, eu, então, fazendo tal coisa. Não é isso. A gente morre, a gente deixa de ser uma coisa e passa a ser uma outra coisa. Então, essa possibilidade, ela não é um engrandecimento, nem uma medalha no peito. Ela é a morte daquele aspecto anterior e o nosso surgimento de um outro jeito. Quando a gente morre daquele jeito e surge de outro jeito, como é que a gente pode dizer que eu era uma coisa e virei outra? O que se mantém da coisa anterior para a coisa atual? O que é que se mantém? Não são os condicionamentos, nem as identidades. O que se mantém é a natureza primordial, a natureza livre da nossa mente, o céu. Então nós temos corpo, energia, mente, paisagem e céu. O céu é o aspecto livre que nos permite saltar de uma paisagem para outra. Agora nós trocamos de paisagem. Por quê? Porque nós estamos exercitando essa experiência do céu, essa liberdade. Porque nós somos capazes de, no silêncio, termos vida. Esse silêncio agora ele vai criar uma outra forma dessa nossa própria vida. Por isso, esse silêncio une as múltiplas experiências que podem não estar conectadas umas às outras. Mas ele une e a gente diz, eu fiz isso e agora eu faço outra coisa. Eu matava, agora eu cuido das pessoas. Mas o que você fez para acontecer isso? Como é que o ser que matava se relaciona com o ser que agora cuida? Não tem relação. A relação é que um deixou de existir, agora ele surge de um outro jeito. O que une um e outro? O silêncio. Nossa existência dentro desse âmbito ilimitado, que é a vacuidade. Então, vocês não devem se ver como diferentes dos maiores mestres ou bodhisattvas do passado. Essa natureza livre é a mesma. Portanto, nós podemos utilizar isso para ressurgir, para voltar a aparecer de um outro modo. Qual é o obstáculo que a gente tem? As marcas kármicas, as sensações de que a gente veio de algum lugar e vai para outro lugar, as estruturas de energia que parecem que são a nossa base, as nossas escolhas, esses são os nossos obstáculos. Não há de fato qualquer diferença. Eles foram seres humanos que tiveram um renascimento precioso, exatamente como vocês. Contemplar o sofrimento da existência cíclica e o renascimento humano precioso, que é tão difícil de obter, os inspira a usufruírem desta rara e preciosa oportunidade. Mas é a contemplação da impermanência que verdadeiramente os motivará a começar imediatamente a praticar. Então, quando a gente vê as múltiplas oportunidades, a gente fica feliz. Mas o impulso para a prática vem quando a gente entende que essas múltiplas oportunidades elas se esgotam. Aí vem a impermanência de ser tem que andar. Isso já é a contemplação dos 4 pensamentos que transformam a mente. Ele está utilizando isso como um meio de produzir, produzir junto com a roda da vida que ele descreveu e junto com as 4 novas verdades que ele descreveu também, agora associando os 4 pensamentos que transformam a mente, ele está imaginando transformar a nossa experiência cotidiana numa paisagem que é o fundamento da nossa prática. Cada vez que a gente está na prática e fraqueja, a gente pensa, bom, mas fazer o quê?
Eu não tenho duas opções, só tenho uma, é seguir. Aí eu sigo novamente, refaço os votos e sigo. É muito importante esse fundamento, essa fundação da prática. Quando nós estamos no meio dos retiros, no meio da nossa prática no cotidiano, em vários lugares, quando a gente fraqueja, a gente olha de novo e vê, não, mas eu não tenho escolha, é isso mesmo, eu só tenho que seguir. Então, isso significa fundação, estabelecer uma paisagem, uma terra pura, onde eu não tenho duas coisas, só tenho uma coisa para fazer. Quando a gente tem essa sensação de que não tem duas coisas, só tem uma coisa para fazer, significa que a fundação da prática se estabeleceu. Mas eu vou dar um intervalo agora. E eu vou ficar aqui, e aí vocês podem ir ao banheiro, podem se esticar um pouquinho, e depois nós seguimos. Fez o quê? Eu fiz um banner daqui. A gente vai esquecer. Lembra que a gente vai? Você acha que a gente deixa aqui? Eu acho que é bom. Traz. É que eu parei, mas a gravação está seguindo aqui. Não tem importância. Você sai dessa nebulosidade dos pensamentos e vai